Amém. A paz, igreja. Amém. Estou eu novamente aqui, bem breve, uma passagem breve novamente, mas é muito bom sempre estar em casa, né? Hoje eu estou morando em Recife, já me sinto em casa lá, mas é diferente quando eu venho para cá, né? E, queridos, eu queria iniciar trazendo novamente a palavra que o nosso amigo Gé trouxe, que está em Deuteronômio 12, de 5 a 7, que fala assim: Mas ide para o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher dentre todas as tribos, para colocar ali o seu nome, para a sua habitação. Para esse lugar levareis vossos holocaustos e sacrifícios, vossos dízimos e ofertas alçada, vossos votos e ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e ovelhas. Ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis, vós e vossas famílias, em tudo em que puserdes a mão, naquilo que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Amém? Exatamente é isso que eu estou vivendo, querido. O Senhor, Ele falou comigo, Ele mostrou uma terra dentro de todas as tribos que Ele tem entregado para mim, e esta primeira que Ele falou para mim foi para Recife, né? E eu estou lá e de fato eu estou vivendo isso, querido, onde eu tenho que entregar os meus holocaustos e meus sacrifícios. E como eu sou seminarista, eu não tenho dinheiro, eu não tenho muitas coisas para entregar como material para o Senhor, né? Mas o Senhor tem me pedido trabalho, o Senhor tem me pedido amor por aquelas vidas. E a gente está experimentando algo fantástico, assim como a igreja aqui em Indaiatuba tem vivido milagres. Nós temos experimentado alguns milagres lá que a medicina, a psicologia, tudo que existe não consegue explicar o que aconteceu. Nós tivemos cura lá já de um menino de verticulite. Quem sabe o que é isso, sabe que é algo terrível. E ele foi para o hospital de manhã, era tão grave o caso que a hora que eles descobriram que era isso, eles já levaram para um hospital especializado e falou: se a gente não tratar agora, esse menino ele não vai aguentar, ele vai falecer, né? E aí, no momento da tarde, a gente parou a aula que nós estávamos tendo, a hora que a gente teve esse diagnóstico. Esse menino é um dos seminaristas do Cavando Fontes, é um dos missionários que está lá. E aí nós paramos aquele momento e começamos a orar, e começamos a declarar a cura sobre a vida dele. Mas, querido, eu quero compartilhar algo com vocês, e o pastor Wesley, eu acredito que ele já tem, pelo que eu tenho assistido, ele já tem falado isso para vocês. Hoje, no final do louvor, ele também falou que o Senhor é o avivamento que Indaiatuba precisa. Mas em todos os tempos, se você procurar em todos os povos e todos os grandes avivamentos que existiu sobre a terra, Deus usou apenas uma coisa para fazer com que esse avivamento acontecesse. E essa coisa eram pessoas. E vocês é o avivamento. Eu quero falar em específico para a moça que foi curada, a irmã Yara. Irmã Yara, essa mesma fé que você teve para trazer a cura sobre a sua vida, é a fé que Deus vai te usar para também trazer a cura para a vida das pessoas lá fora. Porque você experimentou de algo, e isso que você experimentou não pode ficar só para você. Isso tem que ser compartilhado, para que assim como aqueles médicos viram que a cura existe, por meio do Senhor Jesus, as pessoas que te rodeiam, elas também vão experimentar disso. Isso está sobre todos nós, querido. E naquela tarde eu tive uma revelação da parte de Deus, onde Deus me trouxe essa palavra. Que Ele sim, Ele tem poder para descer e curar quem Ele quiser, mas Ele escolheu nos usar. E nós temos que estar disponíveis para ser o milagre na vida das pessoas. Nós temos que estar disponíveis para ser a bênção da vida das pessoas. Por isso que Jesus ele falava que nós temos que amar uns aos outros, porque aquele que ama não consegue ver o outro doente. Aquele que ama não consegue ver o outro passando necessidade. E nós sem poder fazer nada, e nós vamos levantar um louvor, e nós vamos orar, e Deus vai fazer o que precisa ser feito. Ele precisa de apenas corações dispostos. E naquela tarde, querido, eu fiquei até com medo da forma que eu orei, porque eu nunca tinha orado dessa forma. Nós achamos que nós não somos religiosos, mas depois que Deus começa a mudar algumas coisas, nós enxergamos que tem muito ainda que nós precisamos mudar. E naquela tarde eu comecei a interceder em línguas, e foi uma das primeiras vezes que Deus me trouxe a interpretação daquilo que eu estava orando. E o Espírito Santo estava orando através da minha vida. Ele falava assim: Satanás, você não vai tocar no que é meu. Você não tem poder sobre aquilo que é meu. Saia. Você não tem poder sobre o que é meu. Ele é meu. Ele é meu. Ele é meu. Uma oração de guerra, querido. E naquele momento eu tive
plenamente uma visão do Senhor onde eu fui levado naquele quarto de hospital. E para mim falar isso é porque depois que o menino voltou para casa, eu vou só antecipar o final, ele voltou para casa, glória a Deus. Que ele voltou para casa, eu perguntei como era a sala onde ele estava, e foi exatamente o que o Espírito Santo me mostrou naquele dia. E aí eu vi como se eu tivesse entrado dentro daquela sala onde ele estava na cama. E eu me coloquei entre ele e o mal que estava vindo sobre a vida dele. Porque, querido, nós não temos poder em nós mesmos, mas o Senhor escolheu nos dar o poder. A palavra diz que todo o poder e autoridade está sobre Jesus. E depois que ele morreu e ressuscitou, ele deu essa autoridade para nós. E ele está em nós, então essa autoridade está em nós. E naquele momento, querido, eu vi como se uma grande luz entrasse naquele quarto, e automaticamente toda aquela escuridão que estava invadindo aquele quarto foi embora. E imediatamente o menino que estava deitado na cama, ele pulou da cama e chegou no médico e falou: eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. E aí eu parei de orar, acabou aquele tempo de oração, e ainda muito incrédulo de tudo o que aconteceu, eu sentei e não falei para ninguém. Porque vai que eu falo e esse menino morre, é isso que a gente pensa, não é? Vai que eu oro e o cara não recebe a cura? Nossa, melhor não vou orar. E tanto o pastor Flávio, o pastor Wesley, a maioria dos nossos pastores tem o costume de falar isso pra gente, mas a gente muitas vezes não entende, né? O não a gente já tem. Se eu orar pelo cara porque ele está doente, ele não for curado, ele não ficou pior por causa da oração, né? E não está em nós o poder está em Jesus, e é Ele quem faz, não somos nós temos que ser apenas o agente da bênção, o agente, né, da cura. E aí a hora que o menino chegou, ele chegou contando como aconteceu. E querido, o Espírito Santo ele é tão perfeito para nos provar que ele pode usar as nossas vidas, ele quer usar nossas vidas, e quando eu parei de orar, eu olhei no relógio, eu não sei porquê, mas eu olhei no relógio. E aí, a hora que o menino chegou do hospital, ele falou a hora que ele pulou da cama. Exatamente a hora que eu tinha parado de orar. Ele pulou da cama. E aí, mas não estava só eu, querido. Eu não quero trazer essa glória nem porque não fui eu que fiz, mas estava toda a igreja ali, nossa, né? Tava nossos seminaristas todos orando por aquilo. E como uma só igreja, como uma só força, né? Um só corpo. E ele foi curado. E aí ele fez um outro exame, porque o médico não deixou ele embora enquanto não fez outro exame, né? Normal, é o certo acontecer. E foi comprovado que ele não tinha mais nada. O médico falou assim: eu acho que a gente fez um exame, ou trocou algum exame. Ele falou: não, era o meu exame, sim, eu fui curado. E isso foi uma das coisas que vem acontecendo em Recife. Nós vimos pessoas com problema de coluna. Uma senhora com problema de coluna que foi curada, hoje ela dança e pula no culto mais do que eu. Eu não tenho o pique que ela tem. Então, querido, eu tenho só a agradecer. Queria agradecer mesmo de coração a todos vocês que têm contribuído, seja com oração, seja financeiramente, porque o que eu estou experimentando lá, graças à oferta, graças a isso, esse compromisso que vocês fizeram comigo de me cobrir em oração e oferta, agradecer à igreja, porque também tem muitas vezes saído da igreja, querido, uma parte daquilo que vai para mim. Então eu tenho muito a agradecer, porque eu sei que eu não vou viver algo se não tivesse passado por lá. Deus ele me mandou para lá. E eu entendo nele que quem envia é Ele, quem mantém é Ele. Mas assim como eu falei que para a cura, os agentes do milagre somos nós, para que Ele pudesse me sustentar lá, ele quis usar cada um de vocês e a igreja local. Porque Ele quer abençoar as pessoas, mas nós somos a mão que Ele usa, né? Eu tenho orado a Deus que eu não quero nem ser a mão. Senhor, que eu possa ser a tua luva, e que o Senhor seja a mão, porque a luva não tem vida própria. A luva, ela não faz nada. A única coisa que a luva faz é que quando ela toca em algo quente, é ela que se queima. Quando ela toca em algum lugar, eu vou sentir as pessoas, eu vou sentir aquilo que está acontecendo, mas quem opera é a mão. E eu tenho pedido para o Senhor: Senhor, seja a mão, e que eu venha ser a tua luva, a manusear aquilo que o Senhor tem para esta terra. Que o Senhor venha a ser o que o Senhor quer ser no meio do povo onde eu estou por meio da minha vida, né? E aqui ele fala, é legal essa palavra que eu trouxe, que o Gé trouxe, falar a verdade, né? E quando eu cheguei aqui eu não tinha uma palavra, eu nem sabia se eu ia abrir um versículo, mas o Senhor trouxe e Deus falou: é esse aí que você vai usar. E é legal que ele fala que depois que você chegar nessa terra, essa terra você vai colocar o seu nome. E a gente tem costume de espiritualizar tudo, né? Não, querido, sim, ele quer que o seu nome seja reconhecido. Assim como a música canta, que ele cresça e que eu diminua, correto?
Eu creio assim, é isso que eu quero, glória a Deus. Mas você precisa ser conhecido pelo cristão que você é. Você precisa ser conhecido pelos sinais que o Senhor faz por meio da sua vida. E é isso que nós temos vivido em Recife. Hoje nós estamos com uma igreja com 70 pessoas. Hoje nós temos 9 células em Recife. Dessas 70 pessoas, pelo menos 50 pessoas eram pessoas desigrejadas. E das 50 pessoas, pelo menos 35 nem eram crentes. Eram pessoas que estavam no mundo mesmo, não tinham conhecido ainda o verdadeiro amor do Senhor, né? Então, por uma vida, querido, se eu tivesse que ter ido para Recife para alcançar uma vida por meio do que o Senhor tinha para fazer na minha vida, eu já voltaria de lá satisfeito. E como o pastor Wesley falou, chegou um tempo do Brasil. Nós temos ouvido muitas palavras que o Brasil vai ser o país do grande e último avivamento, que será da nossa nação que sairá o grande avivamento. Eu acredito nisso. E se não for isso, eu vou orar para que seja, porque eu quero estar no local do grande avivamento. Por quê? Porque eu sou o avivamento, você é o avivamento. Deus, ele não vai usar a natureza para pregar ele enquanto tiver pessoas sobre a terra. E o grande avivamento só vai vir no Brasil quando nós começarmos a ser o avivamento na vida das pessoas. E todos nós somos missionários. O pastor me chamou como missionário aqui e é uma honra poder falar que nós somos missionários. E cada um de vocês são missionários. Todos aqueles que estão debaixo da missão de Cristo é um missionário, né? Então, querido, eu quero agradecer pela oportunidade que vocês estão me dando de experimentar tudo isso lá em Recife. E a oportunidade que vocês estão me dando de poder conhecer pessoas maravilhosas, pessoas que têm me ensinado que eu ainda não sou, mas que eu era muito pior do que eu sou hoje. Sabe, querido, o que é você estar dentro de uma célula com 18 pessoas? Quem foi para Pernambuco sabe como é a situação lá. Não é uma situação fácil. Muitas pessoas em estado de miséria mesmo, muitas pessoas passando necessidade. E aí a minha célula de sexta-feira, ela tem 18 pessoas na célula, né? É a única célula hoje de adulto na igreja, o restante células de jovens. E aí a gente iniciou com a Marcha do Amor, o Quilo do Amor na igreja. E começou pela minha célula. Eu cheguei, pastor, posso colocar na célula já? Porque eu vi que na nossa célula tinha bastante pessoas necessitadas, né? E aí o pastor falou, não, vamos começar, já está na hora de começar isso aí. Mas a gente estava meio acanhado, porque, nossa, essas pessoas não têm quase nada, como é que nós vamos falar para ela dar alguma coisa? Querido, uma célula com 18 pessoas, ela está arrecadando por mês 4 cestas básicas. Sabe o que é, querida? Chegar para uma senhorinha, essa mesma senhorinha que recebeu a cura, sabe o que é chegar para ela e falar assim, Dona Maria, eu sei que a senhora é necessitada, a senhora deseja uma cesta básica? E ela olhar para mim no fundo do meu olho e falar assim, eu até preciso, mas a minha vizinha precisa mais, dá para ela? Eu falo arrepio, querido. Como é fantástico estar no meio de pessoas desse jeito. Tem cesta básica lá que tem meio quilo de arroz. Ou seja, a pessoa tinha 1 quilo de arroz. Ela tirou metade de 1 quilo de arroz que ela tinha para dar para outra pessoa. Isso tem me feito um homem melhor. Isso tem me feito um cristão melhor. Porque a Bíblia nós conhecemos muito. A Bíblia, a teoria nós conhecemos muito. Mas nós temos que começar a ser aquilo que a Bíblia diz para ser. E essas pessoas que nem crente eram, estão me ensinando a ser um cristão que a Bíblia me ensinou a ser. Então, querido, além de agradecer, eu quero incentivar vocês. Seja o milagre da sua célula. Seja o milagre do seu discípulo. Seja o seu milagre, assim como a irmã Yara foi. Profetiza sobre a sua vida. Com fé. E se você está sem força, você não consegue ser o próprio milagre. Hoje nós estamos dentro de uma igreja, glória a Deus por isso, uma igreja que trabalha em discipulado, em amor e em cuidado. E existem pessoas que vai te abraçar e vai te amar. Porque mais do que uma placa, mais do que um método, nós seguimos a um Deus que diz que Ele é amor. E a Bíblia dá a definição de quem Deus é. Deus fala que Ele é amor. E lá na frente Ele diz que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo faz, o amor tudo ama. Deus, Ele fala que Ele é amor. E mais para frente Ele fala o que o amor é. Então, que nós possamos andar com esse pensamento que existe um poder dentro de mim, maior do que eu, chamado Espírito Santo de Deus. E ainda que tudo ao meu redor esteja dando errado, ainda que todas as pessoas olhem para mim e me julguem, o meu Deus é quem sabe quem eu sou. E eu vou ser o que Ele quer que eu seja. Amém?
A glória a Deus. Tem um videozinho rapidinho que a gente vai passar, que a gente produziu lá. Vocês possam refletir nisso também, queridos. Amém? O que faz de mim um missionário? Por que eu deveria ser missionário? Qual é o meu papel na grande comissão? Será que eu posso ir virar uma missão? Eu preciso deixar tudo para ser missionário? E os recursos para o meu sustento? Mas para eu responder o chamado de Deus para minha vida, eu preciso mesmo sair da minha cidade? A Bíblia manda eu ser missionário? Como eu posso ajudar um missionário enquanto ele está em uma missão? Mas qual a resposta que Deus espera de mim? Sabemos que essas e muitas outras dúvidas permeiam as mentes daqueles que se sentem chamados por Deus de uma forma especial. Por que você está onde você está? O que te motiva a levantar da cama todas as manhãs? Sabemos também que o nosso Deus é um Deus de gerações e que enquanto cristãos nós temos a responsabilidade de preparar os nossos sucessores. Você sabe o que é propósito? Sabe que ser pastor não é um chamado que existe? Você já perguntou para Deus se o que você tem feito é o que Ele quer que você faça? Por isso entendemos que Cavando Fontes é uma estratégia para avançarmos como igreja e plantar o reino de Deus aqui na Terra. Fomos chamados para algo maior do que nós mesmos. Você pode ser um agente do reino com os talentos que o próprio Deus te confiou. Por isso nós convidamos você, pastor, a nos apoiar neste projeto. Convidamos a você a incentivar as suas ovelhas, os seus líderes que você sabe que são chamados por Deus de uma forma especial. Nós contamos com o apoio das nossas igrejas locais para que esta ferramenta vinda do alto possa prosseguir e avançar rumo ao propósito eterno. Você tem um chamado e nós temos a ferramenta para te capacitar. Cavando Fontes, The Leadership Experience. E aí, vai encarar o desafio? Valeu, pastor. Te amo muito, cara. Tamo junto. Aleluia, glória a Deus. Obrigado.